Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Não digo muito videoaula, mas uma orientação aí sobre máquinas virtuais, falando um pouquinho aí de VMware, né? Devido aí à alta procura do pessoal depois que eu publiquei o primeiro vídeo, né, sobre VMs e tal, né? Então, hoje eu vou passar para vocês aí como que cria uma VM, né? É um passo bem importante, né? A gente viu como que a gente abre uma VM já pronta dentro da VMware, para que serve a VMware. Então hoje a gente vai ver como que cria, né, essa VM em si, né? Bom, para me criar a VM, primeiramente eu preciso ter o instalador .iso do Windows, tá? Esse instalador do Windows.iso você baixa do site da Microsoft, né? Ou tem tutoriais aí, né, na internet que ensina como que baixa esse arquivo. Não vou entrar muito nesse detalhe sobre o software, né, que você vai estar criando o sistema operacional, porque a gente está falando do Windows, poderia ser um Linux, o que for, né? Então o importante é que esse setup do instalador do Windows ele seja do formato .iso. É o mesmo formato que a gente cria aquele pendrive de boot. Tá? Então a gente vai usar esse software, né, que usa para fazer boot de Windows, né, que você vai ali criar lá um pendrive, você vai usar o mesmo arquivo para criar uma VM. Na verdade a gente está fazendo, a gente está formatando, vamos dizer assim, formatando, a gente está criando uma imagem, tá, do sistema operacional dentro da VMware. A VMware, na medida, né, vamos falar, a grosso modo, ele é como se fosse a BIOS, né, do meu computador. Então, eu vou criar esse sistema operacional ali dentro, tá? O segundo passo é justamente você ter espaço em disco, tá? Porque ela vai ocupar um espaço razoavelmente grande aí do seu computador, tá? Isso aí na ordem aí de mais aí do que 30 gigas, mais ou menos, dependendo do que você for, tá? Tem VMs aí que tem mais de 100 gigas, mas essa base, sem software nenhum, só do sistema operacional, ela vai ocupar aí de 15 a 30 gigas do seu computador. Olhando aqui, né, o software, né, na verdade eu tenho esse instalador aqui do Win10, 64 bits, tá? Ele é um Windows um pouquinho mais antigo, ele é de agosto de 2017, só mais para a gente ilustrar, tá? Como que a gente cria, que aí a forma com que você cria a VM, né, não, assim, não vai mudar o arquivo, tá? Então o arquivo você pode usar o que for aí necessário, né, para fazer. Se ele sendo .iso, não tem problema nenhum, tá? Então agora eu vou abrir a minha VMware, né, para a gente criar essa VM, que aqui é o passo importante, né, que é o mais importante aí do contexto. Então eu tenho aqui essa VM já na base, né, na aba da minha VMware, eu vou criar mais uma VM, né, a gente vai criar do zero. Então eu venho aqui em Home, tá? Create a new virtual machine, a gente vai criar uma nova, né? Ok, então aqui a gente põe, né, vai ser típico, tá? Eu vou deixar ela sem deixar default, põe next. Aqui é onde o local que ele vai estar aí pegando, tá? Então a gente vem aqui em Browse e aponta lá para aquele diretório que a gente viu as máquinas virtuais, né? Então a gente vem aqui, ele aparece aqui para a gente aquele arquivo .iso. Sim, eu quero ele. Vamos abrir ele, tá? Então ele já abriu aqui para mim, tá? Põe aqui Next. Aqui ele pede o produto, não vou deixar sem esse software que eu tenho, né? Esse setup do Windows.iso, ele pede licença, todo Windows pede, então eu vou deixar a princípio só free, né? Do tempo que ele usa. Então aqui, dependendo do setup, ele vai me oferecer qual tipo do Windows que eu quero, tá? O Pro, tal. Para automação industrial, use somente o Pro, tá? É um Windows preparado, tá? Para várias, né, aplicações, né, de indústria, tá? Então ele vai ficar aqui como Windows 10 Pro, tá? Se eu quero definir uma senha já no Windows, ele já me deixa aqui já pronto, tá? Mas eu não vou deixar de definir senha nenhuma, vou deixar aqui como DJR, ok? Então vem aqui Next. Aqui é o nome que vai ficar VM, tá? Então eu vou colocar aqui DJR VM, né? Vou colocar
o nome aí é aberto, tá? Então aqui ele vai criar essa VM lá naquele caminho C, user, DJR, documentos, virtual machines, DJR, VM. Então ele vai direcionar essa VM lá para esse caminho aqui do C, tá? Então aqui põe next. Aqui eu defino o tamanho, não que ela vai ficar, mas o tamanho que eu vou reservar para me trabalhar com ela. É a mesma coisa de eu estar comprando um HD para o computador, né? Eu quero um HD de 256 GB, de 500, de 1 tera, o que seja. É esse ponto aí que você define. Tá? Então eu crio ela sempre como com 100, tá? É o suficiente, tá? Para trabalhar, né? Para a gente criar aqui o nosso teste, tá? Vou deixar com 100. Beleza? Aqui eu vou deixar dessa forma. Põe aqui next. E aqui são o sumário, né? O que eu fiz, tá? Então vai ser o nome DJRVM, vai ficar nesse local aqui. Ela é a versão Workstation 16, que é a versão que eu estou criando aqui da minha VMware, tá? Sistema operacional Windows 10 64 bits. O tamanho do disco vai ser de 100, tá? A memória ele está me deixando de 2 GB de memória, tá? Isso aí a gente pode alterar, tá bom? Então eu posso aqui customizar o hardware. É nesse ponto aqui que eu posso definir, não, eu quero 4 GB de memória RAM. Eu quero 8, né? Eu quero 16. Eu quero 32, aí já não. Eu não tenho, o meu computador aqui é de 16, então já fala aqui, ó, máximo recomendado de memória. 16 aqui é o máximo que está azulzinho. Né? O recomendado memória, 2. Né? Está me recomendando para 2. Né? E o mínimo é de 1 GB. Tá? Isso ajuda na performance da VM? Sim, ajuda muito. Porém, eu preciso olhar também o lado do meu computador. Qual que é, né, o que eu tenho? Então, eu tenho 16. Né? Se eu colocar 4 aqui, vai me atrapalhar alguma coisa? Não. Se eu colocar 8, aí fica um pouco perto do que eu uso, então vai ficar dividindo. Pode ser que ela fique lenta, dependendo da aplicação que eu vou ali usar. Eu vou criar ela com 4, só mais para a gente fazer um ensaio aqui. Tá? Então, posso pôr 4. Aqui eu definiu aqui a quantidade de processadores. Tá? Sempre deixo do jeito que ele pede, né, como recomendação. Eu não mexo muito nisso. Eu primeiro entendo a performance para depois vir aqui ajustar uma coisa ou outra, tá? Mas aqui eu deixo sempre default, tá? Então é isso aqui, tá? Memória, tal, eu deixei com 4, a gente viu como é que altera. Vem aqui close, aí finish. Aí ele vai aqui iniciar, tá? Depois aí da criação da virtual machine, tá? Então põe aqui finish. Agora ele vai começar aí o processo de criação da VM. Observe que o processo que ele faz é igual se eu estiver fazendo ali, né, a inserção de imagem de um PC. É os mesmos passos. Para quem nunca formatou um computador, é isso aí, né? São os passos, né, da instalação do sistema operacional. Aqui eu posso deixar em tela cheia, tá? Essa aqui é uma opção full screen, tá? Então ele fica aí tela cheia para estar acompanhando melhor aí a instalação do sistema operacional. Então aí ele pede, né, qual tipo que você quer, o standard, né, ou aqui o pré-ativado, né, ou aqui o sem ativação. Isso seria ali o tipo do arquivo que eu tenho baixado, tá? Então às vezes varia um pouquinho, né, o passo, mas aqui eu vou nessa, vou avançar. Pode ser que o arquivo que você tenha do ISO ele não tenha o passo anterior, mas a partir desse daqui já é a instalação, né, principal aí do Windows. Para quem já formatou o computador, né, já não é tão estranha essa tela. Né? Observe que é o mesmo processo que você está instalando, né, formatando um PC.
pessoal, naquele passo ali no final do sistema operacional, ele está iniciando o sistema operacional da VM, tá? Agora ele está iniciando já o sistema operacional da VM. Bom, pessoal, então e agora, né, depois da instalação, né, no término da instalação do Windows, está iniciando o Windows aí como um computador, né, convencional. Observe que nesse momento aí ele atualizou o drive, né, da tela, do monitor automático. Então ele está testando aí, né, para ficar em tela cheia quando a gente maximizar o sistema. Observe que ele estava em tela mínima, né, agora ele está aí já em tela cheia, né? Agora ele vai reiniciar mais uma vez. Então observe que o nome que a gente deixou lá como DJR, né, ficou como o nome de usuário, né, do PC. Então ali naquele campo lá que a gente definiu o nome, é aí que ele vai aparecer. Aqui eu permito, né, para ele usar as minhas placas de rede. Aqui agora ele vai iniciar o sistema, vai fazer o que o Windows faz mesmo quando inicia, né? Esperar concluir tudo, carregar todos os componentes, drives. A velocidade, igual, né, dito anteriormente, a velocidade e a performance desse sistema vai depender muito do teu computador, né, do que ele tem aí, né, de processador, de memória RAM. Tá? Então, pode ser que ele apresente um pouco de lentidão, mas isso vai muito do seu hardware, né, conforme a gente falou. Isso aqui é um sistema operacional rodando em cima de outro. Né? Então, tem aqui a VM, que está dentro da VMware, né? E aqui eu tenho, né, o meu computador aqui principal. Esse aqui é o meu sistema operacional do meu computador e eu tenho o sistema operacional aqui da minha VM. Né? Tudo que eu fizer aqui na VM fica só na VM. Tá? Então, basicamente, né, depois que a gente iniciou, né, a nossa VM e deixou ela, né, dessa forma, né, então como é que fica o arquivo? Né? Então, o arquivo que a gente criou para criar a VM, né, a gente definiu lá que ficou lá no diretório C, máquinas virtuais, né, virtual, vamos lá, aqui em C, documentos, virtual machines, onde ele definiu o que a gente criou. Então aqui, ó, o arquivo DJRVM, que foi o que a gente criou hoje, né? E aqui a gente tem o arquivo, né, da VM, tá? Então o arquivo da VM é isso aqui, todos essas pastas, esses arquivos são da máquina virtual, tá? A gente não pode mexer nisso em nada, tá? Então aí o arquivo para a gente abrir em outra VMware
é esse DJR VM VMX aqui que ele vai aparecer para nós lá, tá? Ah, Daniel, quero guardar essa VM aqui, quero criar um backup dela. Simples, basta criar uma cópia desse arquivo ou simplesmente compactar ela. Vem aqui adicionar para o arquivo, adicionar para a VM. Né? Ele vai ali compactar e eu consigo ali compartilhar esse arquivo, né, para a pessoa em outro lugar, instalar a VMware e abrir ela lá também. Tá? Então qual que ficou o tamanho dela? Vamos ver aqui. O tamanho dela ficou aqui, ó, com 20 GB. Né? Eu falei lá, pode variar de 15 até 30. Ela ficou com 20 GB, isso limpo. Né? O Windows aqui ele está praticamente limpo, novo, né, 0 km. Né? Não tem nada aqui. Tanto que eu estou abrindo as pastas da VM, né? Observe que ela está fluindo bem, que está limpinha, né? Está nova praticamente. Tá aqui em documentos. Então tudo que eu fizer aqui dentro, tá, vai ficar somente nela. Ah, Daniel, acabei meu trabalho aqui, eu quero, né, desligar, eu quero fechar tudo. Como é que eu desligo isso tudo, né? O ideal é que você feche ela da mesma forma que você desliga o computador, tá? Sem muita... Né? Então você vem aqui, só que antes disso, tá? Então tudo que eu instalar aqui dentro, tudo que eu instalar vai ficar aqui dentro. Tá? Então, se eu tenho software de automação, se eu tenho Excel, eu tenho ali, né, todo o pacote Office, o Chrome, o que for de software que eu instalar aqui, vai ficar só aqui. Tá? E ele funciona igual um computador. Tá? Eu posso ter dois sistemas operacionais em paralelo. Ok? Então, beleza, acabou o meu trabalho aí, eu quero desligar. Então, eu venho aqui e desligo ela pelo menu dela, tá? Diretamente. Então, vem aqui, vem e desligar, tá? Muito cuidado aí para não confundir com o computador, tá? O pessoal ali às vezes desliga o computador achando que está desligando a VM, né? E vice-versa, né? Beleza, desligou, tá? Então ela ficou aqui pra gente, né? Do mesmo modo, se eu minimizar aqui, ela ficou ali a abinha DJRVM e aquela outra que a gente abriu da última vez, né? Na primeira aula informando. Então tem as duas VMs, né? Tanto a que a gente criou agora, quanto aquela que já está com, né, o que a gente abriu, tá? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu queria passar para vocês, tá? Indo aí pelo contexto de criação, né, de como eu abro uma VM, o que é o contexto VMware, e agora a gente viu como que a gente cria uma VM, né? Então, a gente fecha aí o ciclo de máquinas virtuais, tá? Tem outras coisas que às vezes eu posso fazer para frente aí, como é que eu transfiro arquivo, como é que eu configuro rede e tal. Eu tenho até já vídeos disso, mas é uns vídeos mais antigos. A gente pode talvez depois para frente fazer alguma coisa referente a isso. Mas de base, principal é isso. A criação, né, na verdade a abertura de um arquivo VM e a criação de uma VM. Então ela está criada, né, esses são os passos. O importante é ter o arquivo, né, .iso do Windows para fazer isso. Tá? Então aqui dessa forma aqui eu posso fechar minha VMware com segurança, sem problema nenhum, e acabou o trabalho, tá? Então aqui a minha VM é essa daqui, tá? Igual a gente falou, eu quero levar esse arquivo para outro lugar e tal, você pode levar, desde que ela fique mais rápida, né? Ela fica bem mais rápida se ela estiver aqui num drive C. Se você coloca ele, executa ele por uma HD, ela vai ficar mais lenta, porque ela vai estar pegando ali, né, conexão USB com HD, então vai ficar lenta. É possível de rodar? Sim, né? Só mudar o caminho lá, tal, que você está puxando a VM. Mas é aquilo que a gente falou, quanto mais perto do C, melhor, porque aí você está usando o recurso direto aí do meu processador. Beleza, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vídeo